Então, oi, manas! Essa é a aula 10. Vamos começar aqui. Passar. Bom, primeiro vamos começar relembrando em relação à mini liga e à grande liga. Lembrando que isso é uma criação minha, então, se você for procurar mini liga em inglês, você não vai achar. Então, assim, talvez você ache a tradução de mini liga, mas não isso. Então, a mini liga, ela é formada pelo to be e pelo can. Então, por esses dois verbos. E a grande liga, ela é formada por todos os outros verbos. Vamos lá. Como são ligas, cada uma das ligas, ela acaba tendo regras próprias. O to be e o can tem as regras deles e a grande liga tem as regras deles. Agora, vamos lá. É como se fosse, vamos supor que sejam nações. Aquelas nações ali têm as regras delas e essas têm as outras. Agora, vamos lá. O uso do não. Bom, vamos começar com o uso do não. Na mini liga, que é o to be e o can, basta você adicionar a palavra not. Então, você vai fazer am not, por exemplo, I am not, you are not, he is, she not. Então, você vai usando assim. E aí, por exemplo, quando você tem o can, você vai fazer I cannot, you cannot, he, she, it cannot. Aí você vai utilizando, né? Então, basta você acrescentar o not. E quando você tem uma interrogativa, você inverte. Então, por exemplo, você tem I am. Numa interrogativa, você vai inverter. And I. Mesma coisa. I can. Você vai colocar can I quando é uma interrogativa. Então, no inglês, a gente sempre faz essa inversãozinha. Então, a mini liga. Vamos lá. A gente tem a afirmação. Aqui. He is smart. Ele é esperto. Uma negação. He is not smart. Ele não é esperto. Interrogativa. Is he smart? Ele é esperto. E as respostas curtas. Yes, he is. Ou no, he is not. Mas, como que a gente vai fazer tudo isso se a gente estiver falando do grupo, tipo, da grande liga, né? Desse grupo cheio de outros verbos. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que sempre vamos ter o sujeito e o verbo principal, um do lado do outro. Lembra? Sujeito e verbo principal. Sujeito e verbo principal. Então, aqui, we play every day, que é nós jogamos todos os dias, o sujeito é o we e o verbo principal é o play. Então, we play every day. Pronto. Esse é o sujeito mais o verbo principal. Porque ele está colado com o sujeito, né? Mas e aí, como que a gente faz uma interrogativa ou uma negativa quando a gente está falando dos verbos da grande liga? Porque aqui, play é da grande liga. Então, como que a gente faz? A gente vai colocar play we every day para fazer uma interrogativa? Ou we play not every day? Não, a gente não faz desse jeito. Então, como que a gente faz? A gente usa os auxiliares em inglês. Então, os auxiliares, o auxiliar do I, do you, do we e do they é o do. E do he, she, it é o does. Então, a gente tem esses dois auxiliares. Por quê? Porque no inglês você vai precisar de fazer essa inversãozinha. Então, a construção da frase, a ordem que uma frase ela apresenta é muito importante no inglês. Então, assim, por exemplo, no português a gente pode usar uma entonação para dar a entender que é uma pergunta. No inglês, não. A frase ela precisa demonstrar que é uma pergunta. E os auxiliares, eles vão ajudar nisso. Ou, por exemplo, até mesmo dar mais ênfase a determinada coisa. Então, ele pode ajudar a dar mais ênfase. Mas é importante vocês saberem que os auxiliares, eles não têm tradução. Então, por exemplo, você tem o verbo to do, que é diferente do do. O do, ele é um auxiliar. Então, mas vocês vão conseguir perceber quando eu estou falando, estou colocando o verbo to do ou quando eu estou usando o auxiliar do. Então, lembrando aqui, a mini liga, para falar não, a gente tem o not.
grande liga, para falar não, a gente tem outra forma de falar não, que é o do mais o not, que aí vira don't. Ou does mais o not, que vira doesn't. Então, does not ou doesn't, do not ou don't. Então, lembrando disso. E isso na grande liga. Porque no inglês, a gente vai ter várias formas de falar não. Então, lembra disso. E é importante lembrar que, apesar da gente ter várias formas de falar não, a gente vai conseguir saber quando usar determinada forma. Então, se eu estou falando do verbo to be e do verbo can, eu vou usar o not. Se eu estou falando dos outros verbos da grande liga, que são os outros verbos, todos os outros verbos, eu vou usar o do not ou doesn't. E agora, os auxiliares, eles ajudam bastante na questão das perguntas. Então, eu vou usar a inversão. Então, ao invés de falar, por exemplo, we play every day, eu preciso do para poder colocar ele antes do sujeito. O sujeito aqui é o we. Então, do we play every day? Então, é dessa forma que a gente constrói a frase. O do ou does, eles vão vir antes do sujeito. O sujeito, ele equivale ao pronome pessoal do caso reto. Então, lembrem dessa parte. Qualquer coisa, se for surgindo dúvidas, podem falar aqui. Agora, na mini-liga, quando a gente vai fazer assim uma construção de uma resposta de uma frase, a gente usa o yes ou no, sujeito, can ou cannot. O yes ou no, sujeito, and, is, are, mas not. A gente tem um jeito, né, de colocar a resposta. Na grande liga, por exemplo, se eu pergunto aqui, do we play every day? Eu não posso responder yes, play, sabe? Assim, não dá para responder isso. Você responde yes, we, que é o sujeito. Aí você vai colocar o do ou does. O que vocês acham que coloca aqui? Lembra que eu tô falando do we. O do. A gente coloca o do. Então, da mesma forma, na parte da negativa, a gente vai colocar o don't. Agora, a gente vai passar por alguns vocabulários, porque depois a gente vai ter várias frases para treinar o uso do e do does e desses vocabulários que a gente vai aprender agora. A princípio vai parecer que é muito vocabulário, mas a gente vai treinar já logo em seguida e depois vocês vão treinar mais ainda. Eu vou falar como se pronuncia. Vocês olham como está escrito, sem ser a parte da pronúncia. Olhem como está escrito. E repitam em casa a pronúncia. Então, vamos lá. Alone. Alone. É sozinho ou sozinha. As. Como. Quando eu tô, por exemplo, comparando algo. Por exemplo, como tal coisa. Então, as. Breakfast. Café. Café da manhã. Breakfast. Bus. Ônibus. Buy. De. Repara que esse não é o buy de tchau. Esse é o buy quando eu coloco de. Por exemplo, eu quero falar, vamos lá, eu escrevi um e-mail e eu coloco buy chess. De chess. Então, dinner, jantar. Each, cada.
family, family, família. Free, free, livre. If, se. Esse se é quando eu tô falando, por exemplo, se você não fizer isso, tal, tal, tal. Então, é como se fosse uma condicional. Se. If. Let's try. Let's try. Vamos tentar. Lunch. Lunch. Almoço. More. More. Mais. Never. Never. Nunca. On foot. On foot. A pé. Something. Something. Algumas coisas. Some. Alguma. Things. Coisas. Algumas coisas. Sometimes. Sometimes. Às vezes. Algumas vezes. Soon. Soon. Logo. Em breve. A few. A few. Alguns. Algumas. All. All. Tudo. Todos. Taxi. Táxi. Não é taxi, gente, que eu tava com outro vocabulário na cabeça. Táxi. Táxi. É o táxi. Você pode falar, ao invés de falar táxi, você fala taxi. Taxi. Que é o táxi. Thing. Thing. Esse G é quase inexistente. Thing. Thing. Coisa. Train. Train. Trem. Very much. Very much. Muito. Weekend. Weekend. Final de semana. What time? What time? Ó, what time? Esse T é mudo. What time? Que horas? A que horas? When? When? Quando? Who? Who? Quem? With? With? Com? Agora vamos para o vocabulário dos verbos. Lembrando que agora é uma parte um pouco extensa, né? Tem várias palavrinhas novas, mas que a gente vai treinar logo em seguida. To finish. To finish. Terminar. To get. To get. Obter, conseguir, chegar, ficar, comprar e uma infinidade de coisas. Já vai saber o quando usar exatamente e vai saber o que significa a depender do contexto. To get home. To get home. Chegar em casa. To get up. To get up. Levantar. Por exemplo, você vai levantar. Você estava dormindo, vai levantar. Você vai usar to get up. To have a breakfast. To have a breakfast. Tomar café da manhã. To have dinner. To have dinner. Jantar. To have lunch. To have lunch. Almoçar. To know. To know. Saber, conhecer. To like. To like. Gostar. To spell. To spell. Soletrar. Esse é bem interessante, o spell, porque vocês podem usar quando vocês não entenderem que palavra a pessoa está falando. Porque às vezes a gente não consegue assimilar a pronúncia com a escrita, enfim. Então, se você tiver dúvida, você pode pedir para a pessoa soletrar. Isso pode ajudar. To start. To start. Começar, iniciar. To stay. To stay. Ficar, hospedar-se. To tell. To tell. Contar, dizer. To understand. To understand. Entender. Aqui é interessante, que não lembro quem falou na aula passada, ou se foi na aula passada ou não,
Mas alguém falou sobre a questão do verbo to see, que a gente também trata como entender, que é ver, entender. E o to understand, que é entender também. Qual é a diferença? Quando que a gente consegue saber quando utilizar? To understand, a gente utiliza para falar que a gente realmente compreendeu. A gente entendeu de fato, foi um entendimento profundo. Agora, quando eu utilizo o to see para falar que eu entendi, é um entendimento assim mais rápido, assim, por exemplo, você falou determinada coisa para mim agora, eu vou falar entendi. Não é aquele entendimento profundo. Então tem essa diferença, assim, da utilização. Bom, aí aqui, to walk, caminhar, andar. Ah, foi a Tati que falou. Isso. Ah, que bom. Então, trouxe aqui. Acho que talvez tenha ficado mais clara essa questão, essa diferença, né? To walk, caminhar, andar. Agora vamos para os exercícios, gente. Vamos lá. Eu quero que vocês, primeiro, pensem no que vocês vão colocar aqui, o do ou o does. Quero que vocês pensem nisso, primeiro. E depois, eu gostaria que vocês pensassem qual é a tradução dessa frase. Tem vocabulário que a gente acabou de aprender. Então, que a gente acabou de ver, né? Não vou falar aprender, porque aprender é mais um processo, né? Então, a gente está aprendendo. A gente acabou de ver. Então, vamos lá. O que vocês acham que a gente coloca aqui nesse meiozinho? Vou dar um tempo, até mesmo para vocês escreverem a frase. É bom escrever e treinar. Vamos ver. Será que a Isa tá certa? A Isa acha que é o do que a gente coloca aqui. Aí seria I do have breakfast early in the morning. Exatamente. E a tradução disso é eu faço café da manhã cedo de manhã. Entendeu? Então vamos lá. É meio redundante, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Vocês percebem que eu coloquei assim. I do have breakfast. Eu faço café da manhã. Mas esse do daqui, ele está como um auxiliar ou ele está como um verbo conjugado? Qual é a resposta? Bom, gente, ele tá com um verbo conjugado. É o verbo fazer. I do. Eu faço. E bom, como que eu sei? Primeiro porque tem tradução ali. Eu faço. O do, ele não tem tradução nenhuma, gente. Nenhuma. Outra questão. A gente está numa frase afirmativa. A gente não está numa frase negativa ou interrogativa. Então, isso também ajuda a gente a descobrir, né? No entanto, quando eu tenho a frase I do have breakfast early in the morning, o do, ele é o verbo principal nessa frase. Ele é o verbo principal, porque a gente não tem o can e a gente não tem o verbo to be. Ele é o verbo principal, ele está colado com o sujeito, tá? Não, o auxiliar ele não é somente nas perguntas. A gente usa mais nas perguntas, precisa usar nas perguntas e nas negativas, mas também pode usar nas afirmações para intensificar o que você está querendo dizer. Fica tranquila, Tati. Fica tranquila. Aí aqui, eu vou usar o does
ou o is? O que eu uso aqui? Ai, meu negócio. Minha tela, gente. Ai, saiu. Tinha saído aqui do meu negócio. Me deem a resposta. O que eu vou usar aqui? Só tô vendo a Isa responder, gente. Quero mais respostas também. Eu vou usar o does. Então, só vamos ler primeiro essa frase, né? Com does. E aí, depois eu quero que vocês me falem qual é a tradução. Então, vamos lá. He does understand. He does understand the askment given by, a gente acabou de aprender by the teacher. Então, he does understand. Tô falando devagarzinho para vocês irem assimilando como que pronuncia, né? The, lembra que a gente não fala de, a gente fala the askment given by the teacher. Sua resposta tá indo, Tati. Vi que você falou does. Aí aqui, passar aqui. A tradução é: ele entende a tarefa dada pelo professor. Então, repara, he does, ele entende, não está traduzido does, porque does não tem tradução. Então, he does understand. He does understand. Então, ali a gente tem ele entende. He does understand é ele entende. E, ó, a Isa colocou aqui. Ele entendeu o assunto dado pela professora. Ó, não tem problema se você não sabe algumas palavras, entende? Tipo, tranquilo isso. Você conseguiu entender o núcleo do que está sendo falado. Então, ele entendeu a tarefa dada pela professora, e você colocar assim, ele entendeu o assunto dado pela professora também, tá? Ok, então, é mais uma questão da gente entender o total. E reparem aqui que a gente usou o does. Mas é uma afirmação essa frase, ela é uma afirmativa. Mas a gente usou o does porque a gente está ressaltando que ele de fato ele entende, ele realmente entende. Quando você quer dar ênfase para determinado verbo, você pode utilizar os auxiliares does e o do. Então você está dando uma ênfase para isso. Aqui. Agora aqui. O que eu uso? Are ou o is? They, free to have dinner. O que é to have dinner? With us on Friday. On Friday. Friday, vocês sabem o que significa. Vocês conhecem a Black Friday. Ela acontece que dia da semana? Black Friday. Sexta-feira. Então, vocês sabem o que significa Friday. Tem algumas palavras que às vezes a gente não faz assimilação, mas a gente conhece elas. Vamos lá. Coloco are ou is. Coloco o are. Então they are free. Eles estão livres. They are free. To have dinner. To have dinner. Para jantar. Para jantar. With us. With us. A gente ainda vai aprender essa questão do us, etc. Enfim. Mas with us forma conosco. Conosco. Então, with us é conosco. On, na sexta-feira, Friday.
Isso mesmo, Tati. Agora, passando. Agora essa frase aqui. She, to walk to the station every day. O que eu coloco? Coloco likes ou eu coloco like? Como que eu conjugo o verbo to like? O verbo gostar. Daí você falou que é likes. Será? Exatamente. Likes. Por quê? Porque a gente está utilizando a terceira pessoa do singular, que é o she. No he, she, it, quando a gente vai conjugar o verbo to like, recebe o S. Lembrem disso. Então, terceira pessoa, a gente coloca, quando a gente está falando do grupo, basicamente do grupo da grande liga, né? Então, na grande liga, a gente vai utilizar uma conjugação diferenciada para os verbos da terceira pessoa. Seja o S, seja o ES, seja o IES, ou uma outra conjugação caso o verbo seja irregular. Então, isso a gente aprendeu na aula retrasada, né? Acredito que foi na aula retrasada? Foi na aula 8, isso, na aula 8. Então, quem tiver dúvidas, reveja a aula 8. Depois eu vou colocar o card aqui. Então, vamos lá. Ela gosta de caminhar até a estação, the station, every day, todos os dias. Então, a gente coloca, ó, Tati, precisa ter o S, porque a gente está fazendo a conjugação do verbo to like. E quando está na terceira pessoa, a gente acrescenta o S. Então, porque ele não acaba com aquelas letrinhas que faz a diferenciação, né? Que a gente terminaria com ES. E também não acaba com Y, para a gente tirar o Y e colocar IES claramente, se a letra que anteceder for uma consoante. Então, isso. Então, ela gosta. Então, é she likes. She likes to walk. Caminhar. Caminhar é walk. Lembrando, esse to, ele não tá ali como um de, né? Tipo, gosta de caminhar. Não. To walk é o verbo caminhar. E de, no inglês, eles não usam esse de que a gente utiliza. Não só, vocês vão ver que não é só nesse de caminhar, vai ter várias coisas que a gente vai perceber que eles não utilizam esse de que a gente utiliza na tradução, tá? Então, não tem a tradução pro inglês dele nessa questão. Aí, aqui. We trying to finish our project before the weekend. A gente coloca are ou is. Are. Esse exercício, ele tá facinho na parte do are ou do is, né? Mas ele é mais focado para vocês aprenderem o vocabulário também. Então, aqui. Nós estamos tentando, trying. O verbo to try é tentar. Quando você está tentando, é trying. Então, tentando. Terminar, to finish, terminar. Nosso, our, nosso. Projeto, project. Antes, before. Do final de semana, the weekend. Então, bom, isso. Reparem bastante assim nas palavrinhas, tá? Então, acho que é a parte assim, fundamental desse exercício. E, um minutinho aqui. Tô vendo se eu... eu acho que eu não coloquei o our nas palavrinhas, né? Mas também é algo que eu vou ensinar depois, que a gente vai falar sobre a questão dos pronomes possessivos, etc. Enfim, vai falar sobre várias outras coisas. Então, vamos lá. Então, não se atentem tanto nisso, que nem com with us. Agora, vamos para cá. Patrick, lunch at noon when he is at work. Lunch não é lanche.
O que é lunch? E eu coloco has ou eu coloco have? O que é noon? Lembra? Good afternoon. Good afternoon. Eu tô falando o quê? Tô falando boa tarde. Que é noon. Que significa noon. Aqui. Que a gente tem Patrick almoça ao meio-dia quando está no trabalho. Patrick has lunch. Has lunch, ele almoça. Has lunch equivale a almoçar. Então, Patrick has lunch at noon, meio-dia, por quê? Quando eu falo good afternoon, eu estou falando depois do meio-dia. Então, good afternoon. Então, depois do meio-dia, e ali at noon é meio-dia. When, quando, ele está. Aí na tradução a gente coloca está porque no português a gente tem sujeito oculto, etc. No inglês não. Ele está no trabalho, at work. E repare que aqui o work ele é utilizado como substantivo trabalho. Agora aqui, Patrick and Annie do ou does. O que eu coloco ali depois? Do ou does? Respondam isso antes. É que a gente não teria exatamente uma tradução assim, literal desse jeito, porque se você vai pensar, lunch é almoço, né? Então, lunch é almoço. O verbo have, a gente sabe que é ter, comer ou tomar. Então, poderia ser comer almoço. Então, comer almoço seria almoçar. Então, seria mais nesse sentido. Porque o faz seria fazer. E aí seria já outro verbo, né? Não seria dessa forma. Então, seria como se fosse comer almoço e aí vira almoçar, que é o jeito que a gente está falando que é comer almoço. Agora, aqui nessa frase, por exemplo, vocês estão vendo que tem um lunch também, né? Mas a gente não está colocando o have ou has. E aí, qual é a tradução dessa frase? E também, o que eu coloco? Coloco do ou does. Então, eu tenho Patrick and Annie often eat lunch together. Aqui. Vai ser o do. Por que o do? Porque o do, Patrick and Annie. Patrick and Annie equivale ao pronome pessoal do caso reto, they, que é eles. Então, são eles, né? Então, seria eles. Então, seria o do. O does, a gente só utiliza com he, she, it. O do, a gente utiliza com os outros. Então, todos os outros. Então, Patrick and Annie, eles. Então, eles. Então, é como se eu falasse they do often it, lá, lá, lá. Entendeu? Então, por isso que é o do e não o does. Aí, aqui. Aqui a gente vai colocar can ou eu vou colocar o are. You, parará, spell, lembra o que é spell? To spell. Porque eu falei que era muito importante a gente saber, porque ia ajudar. That word in English.
Que foi, Tati? Vamos lá. Não se apavorem, não se assustem. Can ou are? Daisy falou que é can. Isa can. Lá é can. Parabéns, vocês estão acertando bastante. Vamos lá. Você pode soletrar aquela palavra em inglês? Lembra? That. É um pronome que a gente usa para falar de algo que está longe. Então, se eu quiser falar de algo que está perto, é this chair, esta cadeira. Agora, se eu quiser falar da porta, que está longe, aí eu falaria that door, ela está longe. Então, aquela porta. Então, aquela palavra em inglês, então é algo assim, aquela palavra em inglês. Então, vamos lá. Se eu estivesse falando que é essa palavra em inglês, estou mostrando para a pessoa aqui no meu livro essa palavra em inglês, aí eu não usaria that. Ah, entendi, Tati. Na questão do Patrick and the Annie, a gente utiliza eles, porque a gente está falando de duas pessoas. Então, sempre quando a gente vai falando de 2, 3, 4, 5, N pessoas, a gente vai usar o they. E como a gente equivale ao pronome pessoal do caso reto they, que é eles ou elas, é o do que a gente utiliza. Agora, aqui nessa parte, quando eu falo você pode soletrar aquela palavra em inglês, vou usar o can, porque é você pode. Então, é you can. Se eu usasse o are aqui, you are spell that word in English, iria ficar errado. Mas agora eu quero que vocês apontem o erro para mim dessa frase. Qual que é o erro dessa frase? Porque essa frase, ela apresenta um erro. Qual que é esse erro? Vamos ver se vocês conseguiram reparar no erro. A frase em inglês. Apontem um erro para mim. Bom, gente, eu tô falando sem parar uma frase que seria uma afirmação. You can spell that word in English. Mas essa frase a gente tem uma interrogação. Essa frase não seria you can. Seria can you. Can you. Exatamente, Tati. Can é antes do you. Então é can you spell that word in English? Alguém tinha reparado nisso antes de eu falar? Então é can you. Se a gente está fazendo uma interrogativa. O can, ele vem antes do you. Vem antes do pronome pessoal do caso reto.